Nesse capítulo iremos estudar então o prisma óptico. O prisma óptico é uma lâmina de faces não paralelas. O ângulo formado pelas faces não paralelas é denominado ângulo de refringência ou abertura. E a interseção das mesmas corresponde a uma reta denominada aresta. Vamos aqui a uma foto, tá, do prisma. Você vê que ele tem um formato triangular, nem todos são triangulares, tá? Você tem prisma até com maior número de lados aí, mas normalmente usado em máquinas fotográficas, instrumentos ópticos, tá? Eles têm algumas utilidades bem específicas. No ensino médio nós iremos estudar esse tipo de prisma, que é o prisma triangular, tá? Essa base aqui, tá vendo? É paralela à mesa, né? Fica na base aqui, segurando. E você vai ter então a luz atravessando esse prisma. O que fala aqui é que nós temos aqui a aresta do prisma, tá vendo? Essa é a aresta. E esse ângulo aqui, que é o ângulo que nós chamamos de abertura, o ângulo de refringência. Refringência porque exatamente o índice de refringência de um meio é que você vai ver como é que a velocidade da luz varia naquele meio. E junto com essa velocidade você vai ter o desvio da luz. E esse ângulo vai influenciar exatamente nesse desvio da luz aí. Quanto maior o ângulo, maior vai ser esse desvio da luz, tá? Então nós teremos aí esse desvio ligado a esse ângulo de refringência, ou ângulo de abertura. E repetindo, aqui no ensino médio nós iremos estudar então esse prisma na forma triangular. Um outro detalhe que eu gostaria de reforçar aqui é exatamente essa separação das cores, né? Eu comentei isso lá na aula 1 de ótica, que quando a luz penetra no prisma vai haver a separação das cores aqui. Cada cor refrata numa direção diferente. Essa primeira refração aqui a gente quase não percebe. Após a segunda refração é que a gente vê exatamente com mais detalhes essa separação das cores. Essa separação das cores, então, nós iremos chamar de dispersão da luz. A dispersão é quando ocorre essa separação. Então nós iremos representar o prisma assim, tá? Triangular. E você coloca essa base aqui, assim, paralela a uma mesa onde que você vai apoiar o prisma, né? Bom, o que nós teremos aqui então? Vamos supor que o prisma então esteja mergulhado num ambiente cujo índice de refração é menor do que o prisma. Tá? Porque você pode mergulhar o prisma num ambiente onde o índice de refração é maior do que ele. Aí o raio de luz, na hora que penetra no prisma, em vez de aproximar da normal, irá afastar da normal. Ok? Mas aqui não. No caso aqui nós estamos mergulhando o prisma num ambiente cujo índice de refração é menor que o índice de refração do material do prisma. Então o que vai acontecer? Quando você incide a luz na primeira face do prisma, a luz, ao penetrar no prisma, ela terá que aproximar da normal, porque o índice de refração do prisma é maior, ele é mais refringente do que o ambiente aqui do externo. Então o raio de luz irá aproximar da normal. Nós teremos aqui, olha, o ângulo de incidência, que eu irei chamar de I1, e o ângulo de refração, que eu irei chamar de R1. Essa luz, ao atravessar o prisma, agora irá sair para o ambiente. Como o ambiente é menos refringente, o raio de luz, então, agora irá se afastar da normal, representando a normal ali. Você tem um raio de luz agora afastando da normal. Esse ângulo interno aqui seria o ângulo de incidência do prisma para o meio externo aqui. Só que em vez de chamar aqui de I1, nós iremos de I2, né? Desculpa, que aqui já é o lado 2. Em vez de chamar de I2, nós iremos chamar de R2 e o ângulo externo aqui de I2. Isso porque tanto faz você incidir o raio de luz pela esquerda ou pela direita. Pelo princípio da reversibilidade do raio de luz, a trajetória será a mesma. Então nós iremos chamar esses ângulos externos de incidência e os ângulos internos de refração. Mas quando eu te pedir o ângulo de incidência na segunda face, o ângulo de incidência na segunda face é o R2, que vai da segunda face para o lado externo aqui.
Então agora surge uma outra curiosidade aqui. Esse ângulo de refringência, né, que é o ângulo de abertura entre os lados do prisma aqui, a gente costuma chamar de ângulo de abertura. Como essa reta é normal a esse lado e essa reta aqui é normal ao segundo lado, este ângulo entre as duas normais é o ângulo de abertura. Tá? Essas duas normais estão direcionadas a 90 graus em relação aos lados. Então, como os lados formam um ângulo de abertura A, eu posso falar então que essas duas normais formam um ângulo de abertura A. E a partir daí surgirá a nossa primeira formulinha aqui. Olha, A mais esse ângulo interno aqui, né? Porque você tem aqui um triângulo, olha, onde você tem os ângulos R1, R2 e esse terceiro ângulo aqui que a gente não conhece. Eu vou chamar esse terceiro ângulo que a gente não conhece de θ. Tá? Eu coloquei ele sombreado assim porque ele não vai ser importante para nós, ele não vai surgir em fórmula nenhuma. Tá? É só para demonstrar essa aqui. Se eu somar o ângulo A com o ângulo θ aqui, não vai dar 180 graus? Então eu tenho aqui, ó, A mais θ igual a 180 graus. Coloquei aqui. E a soma dos ângulos internos de um triângulo não vale 180 graus? Então R1 mais R2 mais θ vai ser igual a 180 graus. Coloquei aqui. Olha, 180 graus e todos os dois têm θ. O que significa isso? Que o A vai ser igual a R1 mais R2. Porque essa soma com θ dá 180. Então nós concluímos aqui que A é igual a R1 mais R2. Já é a nossa primeira formulinha. Tá vendo? Se você, por exemplo, conhece R1 e conhece o ângulo de abertura do prisma, é fácil você calcular o valor de R2. E aí chegar no valor de I2. Né? Daí você continua. Bom, vamos dar uma sequência agora. Outra coisa importante no prisma é você conhecer o desvio da luz. Você observa que a luz entra aqui, ó, nesta direção. E ela sai numa direção completamente diferente. Então é muito importante o desvio. E observe que ela irá sofrer dois desvios ao entrar no prisma e ao sair do prisma. Então olha só, quando ela entra no prisma, nós teremos aqui, olha, um primeiro desvio. Está vendo? Ela seguia essa direção e ela passa a seguir essa direção aqui. Então nós teremos um ângulo aqui que eu chamarei de desvio 1. Esse é o primeiro desvio. E a luz continua e vai sair aqui, olha, nesse ângulo I2 aqui, né? Ela sofrerá um segundo desvio aqui, onde eu chamarei então esse ângulo aqui de desvio 2. Qual será o desvio total? O desvio total será então um ângulo formado entre esses dois desvios. Olha, antes a luz tinha essa trajetória, né? Que seria essa direção aqui, e ela passou até essa direção aqui, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de desvio total. Esse D maiúsculo aqui. Eu estou chamando de D maiúsculo só para chamar bem atenção, tá? Depois nós vamos colocar só um D minúsculo aqui mesmo, para ser mais simples. Vamos chamar atenção para esse D maiúsculo aqui, para diferenciar bem de D1 e D2 aqui. Então, quem vai ser esse desvio total aqui? Vai ser o desvio 1 mais o desvio 2. Isso como desvio total. Olha, desvio 1 mais o desvio 2. Mas vamos lá, quem é o desvio 1? Dá para a gente calcular esse ângulo aqui. Como? Observe que o ângulo de incidência 1 aqui, ó, oposto pelo vértice, vai ser esse ângulo todo aqui, ó, no oposto pelo vértice. Então, se eu pegar o ângulo I1 e subtrair o R1, eu vou ter o desvio 1. Né? Porque esse ângulo todo aqui equivale ao I1, menos o R1, então o desvio 1. Então eu terei para o desvio 1, I1 menos R1. A mesma coisa acontecerá aqui para o desvio 2, olha, porque se eu pegar o ângulo I2 aqui, o ângulo I2 equivale a esse ângulo todo aqui, ó. Então o ângulo I2 vai ser, o desvio 2 vai ser o ângulo I2, né, que é isso tudo, menos R2. Então eu terei o desvio 2, I2 menos R2. Substituindo isso aqui agora aqui para o desvio total, vai ficar da seguinte maneira, ó. O desvio total vai ser o desvio 1, que é I1 menos R1, mais o desvio 2,
que é I2 menos R2. E aí eu posso juntar aqui os ângulos de incidências e o R, que seria a refração. Então nós temos assim, ó, o desvio I1 mais I2 menos, vê que eu botei um menos lá de fora do parênteses aqui, R1 mais R2. Tá? É a mesma equação de cima aqui, né? É a mesma formulinha. Então agora, olha, como que vai ficar isso aqui? Ó? I1 mais I2 menos R1 mais R2. Por que eu deixei isso aqui em vermelho? Para chamar bem a atenção. Quem é R1 mais R2? É o ângulo de abertura. É o ângulo de refringência que nós temos do prisma. Então a gente pode substituir isso aqui por A. E aí vai ficar então que o desvio será I1 mais I2 menos a refringência do prisma, ou o ângulo de abertura do prisma aí. Fácil, né? Praticamente com essas duas equações e com a equação de Descartes, né, N1 sendo I igual a N2 sendo R, você vai resolver qualquer problema de prisma aí. Então vamos ao significado de cada variável aí, tá, para ficar bem claro. Olha, porque isso aqui você vai poder imprimir depois, né? A, ângulo de refringência do prisma. E 1, incidência na primeira face. E 2, seria o refração na segunda face, tá vendo? Porque está saindo aqui. R1, ângulo de refração na primeira face, que é esse R1 aqui. R2, ângulo de incidência na segunda face. D1, desvio angular na primeira face. D2, desvio angular na segunda face, e o D maiúsculo aqui, desvio angular total. Que a partir de agora eu vou substituir esse D maiúsculo por D minúsculo, tá? Vamos aqui para ficar assim, para não ficar um desvio diferente aí, tá? Normalmente a gente acha nos livros esse D minúsculo aí, ok? Que é o desvio total. Bom, observação. À medida que variamos o ângulo de incidência, o desvio angular também varia. Experimentalmente, verifica-se que o desvio mínimo sendo N1 menor do que N2, tá? No caso, por exemplo, o prisma está mergulhado no ar. Ocorrerá quando I1 é igual a I2. Mas se isso ocorre, temos também que R1 é igual a R2. A situação fica exatamente simétrica em relação ao plano bissetor do prisma, conforme a figura 2. Essa é a figura 2. Tá? Olha, eu estou falando de desvio mínimo, tá? Porque você, quando incide a luz aqui, vai haver um desvio. O desvio mínimo ocorre quando você tem essa configuração. Tá? Esse raio refratado aqui dentro do prisma, ele vai ser exatamente paralelo à base aqui, ó. E aí você vai ter aqui, ó, na bissetriz aqui, uma simetria, né, entre o lado esquerdo e o lado direito. Quando isso ocorre, nós chamamos que está havendo o desvio mínimo. Bom, para o desvio mínimo, o que eu falo aqui? Então, que o ângulo I1 e I2 são iguais e R1 e R2 também serão iguais. Ok? Então você terá aqui, ó, como I1 vai ser igual a I2, né? Você vai ter aqui então 2I menos o A. O A é o R1 mais R2, né? Então você poderia ter aqui no lugar do A 2R. Então vamos supor que eu te dê um ângulo aqui de 60 graus. Se eu falar que está havendo um desvio mínimo, o R então será 30 graus. Você vai ter que 60 graus, mas você sabe que os dois R serão iguais. Então você teria 30 graus para cada um, né? Ou seja, 60 graus vai ser igual a 2R. Passo 2 dividindo, o R vai ser 30 graus para cada um aqui. Então vamos aos exercícios de aprendizagem. Considere um prisma de ângulo de refringência igual a 60 graus. Uma solução, né? Vamos pegar os dados aqui. Ângulo de refringência, 60 graus. Imerso no ar. O índice de refração do ar é igual a 1. O valor do índice de refração do material que constitui o prisma é raiz de 2. Então vamos chamar de N2 raiz de 2 para um determinado raio de luz monocromática que incide sobre um ângulo de 45 graus, ou seja, o I1, né, que é o ângulo de incidência no prisma, na primeira face, é igual a 45 graus. Determine, letra A, o ângulo de refração na primeira face.
Então, letra A, olha, eu representei o prisma aqui, tá? Não está assim um ângulo de 60 graus certinho. Você coloca na hora que você for resolver o problema, é bom você desenhar o prisma e ir representando mais ou menos aí os raios, para você lembrar aí, né, junto com a equação para resolver. Isso eu acho que facilita. O ângulo de refração, então, na primeira face, olha, aqui você tem um raio incidente, incidindo em 45 graus. Eu estou querendo saber quanto que vale R1, que é o ângulo de refração na primeira face. Como é que eu vou resolver isso? Olha, é a equação de Descartes. N1 seno I é igual a N2 seno R. E aí eu terei N1 vale 1, seno de incidência. Incidência aqui é 45 graus. Então eu tenho 1 vezes seno de 45 graus é igual a N2, índice de refração do prisma, que é a raiz de 2, vezes o seno R. Tá vendo? Esse R aqui vai ser o R1 que eu estou procurando. Como o seno de 45 equivale a raiz de 2 sobre 2, isso será igual a raiz de 2 vezes seno R. Olha, a raiz de 2 eu posso simplificar aqui. Então, seno de R é meio. Qual é o ângulo cujo seno vai dar meio? 30 graus. Essa é a resposta da letra A. Esse R aqui é o R1, né? O nosso R na primeira refração aqui. Letra B. O ângulo de incidência na segunda face. Olha, esse raio então vem, vamos representar ele aqui? Ele vem e agora irá incidir da segunda face aqui, né, do interior para o exterior do prisma aqui. Eu quero saber exatamente quanto que vale esse ângulo R2 aí. Bom, agora, como eu já conheço aqui, né, o A, né, que já foi dado, e agora conheço o R1, eu sei que o ângulo A, né, o ângulo de refringência, é igual a R1 mais R2. O R1 eu já tenho, que é esse 30 graus aqui, né? A gente vai jogar 30 aí, olha, R1 30 graus. E o R2 eu vou calcular, uma vez que eu já conheço o A. Então, olha, é só substituir. O A vale 60, R1 eu já calculei, vale 30. Quanto que vale o R2, então? Passo 30 subtraindo, 60 menos 30, 30 graus é o valor de R2. Olha, observe que R1 e R2 são iguais. A gente cai naquele caso, então, do desvio mínimo. Se R1 é igual a R2, então I1 é igual a I2. Nós temos a tal simetria aqui, tá? Do lado esquerdo com o lado direito do prisma. E o raio refringente aqui, né? Esse primeiro raio refringente aqui, ele é paralelo à base. Tá? O raio que passa atravessa o prisma aqui, olha. Ele é paralelo à base. Então nós temos aí que R1 é igual a R2, nós teremos o desvio mínimo. Vamos à pergunta da letra C. O ângulo de emergência na segunda face. Olha, o raio de luz agora aqui vai sair. Eu quero saber quanto que vale o I2, tá? Que é o ângulo de emergência na segunda face. Bom, então quanto que vale esse I2? Como eu estou falando de desvio mínimo, eu já sei que o I2 é igual a I1, que vai ser igual a 45 graus, então. Então nós temos aqui, ó, como o desvio é mínimo, temos que também I1 é igual a I2. Aí você poderia perguntar, mas se o desvio não fosse mínimo, você teria que calcular. Ou mesmo se você não lembrar que o desvio está sendo mínimo, tem como você calcular. Como você calcula? N2 seno de R2 é igual a N1 seno de I2. Você usa aí a equação de Snell-Descartes. E aí você então chegaria no resultado I2 igual a 45 graus. Vamos agora para a última pergunta da letra D. O desvio angular total sofrido pelo raio. Eu quero saber então qual é o desvio total. Com o desvio total, nós temos a formulinha para ele, né, que vai ser I1 mais I2 menos o A. No caso, como nós estamos no desvio mínimo, né, nós temos I1 mais I2, 2I, menos o A. Como o I e o A eu conheço, é só substituir. Eu terei então que o desvio mínimo será 2 vezes 45 graus,
que é o ângulo de incidência, né? Menos o A, que vale 60 graus. 2 vezes 45, 90, menos 60, 30 graus é o desvio mínimo, e assim resolvemos todo o problema. Vamos então ao número 2. Um raio luminoso monocromático, propagando-se no ar, incide sobre uma face de um prisma de ângulo de refringência 75 graus. Vamos começar pegando os dados então. Solução: o A é igual a 75 graus, com um ângulo de 45 graus, ou seja, um ângulo de incidência na primeira face, conforme ilustra a figura abaixo, né? Então nós temos aqui na figura já o ângulo de 1 aqui, né? Valendo 45 graus. O material do prisma possui um índice de refração raiz de 2, quer dizer, o N do prisma, que é o N2, né? Porque o N1 aqui vai ser o ar, o N2, que é o índice de refração do prisma, é raiz de 2. Para radiação incidente, determine o ângulo de refração na primeira face. Bom, eu tenho então que o N1 aí, né, é igual a 1, tá? Não coloquei aqui, mas a gente sabe que está mergulhado no ar aí. Eu quero saber na letra A o ângulo de refração na primeira face, ou seja, o R1, né? Aqui, olha, eu tornei representar aqui, né? Estou deixando lá intacto. Vamos representar aqui, olha. É o ângulo de refração R1. Eu estou querendo esse R1 aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a equação de Descartes. N1 seno I1 é igual a N2 seno de R1. Bom, o N1 é um ar, né? 1 vezes seno I1, 45. Então tem 1 vezes seno de 45, que é igual a N2, que é raiz de 2, seno de R1. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar fácil aí, ó, dá para simplificar, né? Eu tenho que o seno de R1 é igual a meio. Olha, qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Então a resposta R1, 30 graus. Letra B. Qual é o desvio angular sofrido nessa primeira refração? Olha, houve um desvio angular aqui, né? Ele estava numa certa direção aqui. Esse desvio angular eu vou chamar de D1. Olha aqui, olha, D1 é esse primeiro desvio angular aqui. Lembra na demonstração? Quanto que é o desvio angular? Vai ser esse ângulo todo, oposto pelo vértice, né? I1 menos R1. Essa é a formulinha. Então o primeiro desvio aí, olha, I1 menos R1. Eu conheço tanto I1 quanto R1. O I1 vale 45 e o R1 30 graus, que acabamos de calcular. 45 menos 30, 15 graus é o primeiro desvio. Letra C. O ângulo sobre o qual o raio incide na segunda face do prisma. Olha, esse raio que refratou aqui, ele vai incidir na segunda face. Eu vou estar querendo saber aqui quanto que vale o R2 aqui agora, olha, que é o ângulo de incidência na segunda face aqui. Então, quanto que vale esse R2? Olha, como eu conheço o A, R1, eu vou achar o valor de R2. Então, qual é o valor de R2? É o que eu estou querendo, tá? A equação é A é igual a R1 mais R2. Então, o valor de A eu conheço e o valor de R1 eu conheço. O A vale 75, R1 vale 30, mais R2. Passo 30 subtraindo, 75 menos 30, 45 graus é o valor de R2. Aí, então, vamos para a letra D. Qual é o ângulo sobre o qual emerge na segunda face do prisma? Eu quero saber aqui, ó, quanto que vale I2. Olha, novamente eu vou ter que usar a equação de Descartes aqui, olha. Só que agora do 2, né, do meio 2 para o meio 1, para descobrir quanto que vale esse I2 aqui. Então nós teremos N2 seno de R2 é igual a N1 seno de I2. Então vamos lá, N2 eu conheço, o R2 eu também já conheço, 45 graus, N1 é o ar, que é 1, vamos substituir. Eu quero saber o valor de I2, olha lá. N2, raiz de 2, seno de 45, é igual a N1, que é 1, seno de I2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, olha,
o seno de 2 vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu coloquei sempre sempre para facilitar aqui, tá? Observe que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 2 dividido por 2, 1. Opa, seno de 2 deu 1. O que significa isso? Que esse 2 é igual a 90 graus aqui. Ou seja, ele não vai sair assim, ele vai sair rente à parede do prisma aqui. Quando isso acontece, vamos melhorar o desenho aqui, ó, ele vai estar saindo agora, lá, tá? Paralelo a esse lado do prisma. Quando isso acontece, nós falamos que esse raio é rasante. A saída está sendo rasante aqui, o ângulo de 90 graus. O raio emerge rasante à face direita do prisma. É muito importante, tá, você conhecer esse termo aqui, porque às vezes isso vem no enunciado. Eu poderia dar esse problema assim: o raio incide segundo um ângulo de 45 graus no prisma e ele sai rasante à segunda face. Ou seja, o rasante significa que esse ângulo de saída, o I2, será igual a 90 graus. Vamos agora para a letra E. Qual é o desvio sofrido nessa segunda refração? Eu quero saber o desvio aqui agora. Olha, que vai ser esse D2 aqui, ó. É o desvio 2, é o que eu quero saber. Tá? Como é o desvio? É o raio, né, que no caso saiu aqui, lembra, oposto pelo vértice vai ser 90 graus, menos R2. Então vai ser I2 menos R2. Substituindo, o I2 vale 90 e o R2 45 graus. 90 menos 45 é um desvio, então, de 45 graus. E a letra F? Quanto vale o desvio total? Olha, simples, né, que você já calculou o desvio 1 e desvio 2. Então você poderia jogar direto aí. O total vai ser desvio 1 mais desvio 2. Ou poderia usar a equação do desvio. I1 mais I2 menos o A. Eu vou fazer pelas duas maneiras aqui para você ver que vai dar o mesmo resultado. Olha, o desvio 1, 15 graus, né, que nós calculamos na letra B, e o desvio 2, 45 graus, que nós calculamos na letra E. Ok? Se fosse usar a outra maneira aqui, ó, o I1, 45 graus, I2, 90 graus, o A que vale 75. Fazendo o cálculo aí, você vai ter a mesma resposta. O desvio é igual a 60 graus. E assim acabamos o segundo problema. Vamos ver agora o que é o prisma de reflexão total. Os prismas têm larga aplicação na ótica e comumente são usados para obter desvios no raio luminoso, sendo mais usados os prismas de reflexão total. Bom, vamos ver aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Prisma de reflexão total, olha no desenho aqui. A luz vai incidir e vai refletir. Tá vendo? Como ela está incidindo aqui num ângulo de 45 graus, vai refletir com 45 graus, então vai dar um ângulo de 90 graus aqui. Para que isso aconteça, vamos lembrar lá na reflexão total, né? O índice de refração do prisma tem que ser maior que o índice de refração do meio. Então, em certas condições, isso irá acontecer. Olha esse segundo aqui, olha. Dependendo da posição que você coloca o prisma, tá vendo? A luz está penetrando aqui no ângulo de 45 graus aqui, ó, com a segunda face. Aqui ela penetra direto, né? Como está incidindo com 0 grau aqui, ó, ela vai penetrar até atingir a segunda face, né? Não vai haver desvio. Atingindo a segunda face, como ela faz um ângulo de 45 graus aqui de incidência, ela vai refletir com 45 graus, então ela vai descer e atingir a terceira face aqui, ó. A terceira face ela vai estar incidindo com um ângulo de 45 graus, reflete, e aí a luz volta na direção que ela incidiu. Tá vendo? Porém, em sentido contrário, né? Então vamos continuar aqui, olha. Prisma de reflexão total, que substituem com muito mais eficiência os espelhos. Esse muito mais eficiência aí, tá? Eu até prefiro colocar entre aspas aí, porque é mais barato. Por exemplo, você pode construir um prisma aí com plástico. O plástico é muito mais barato do que o espelho, mas não é mais eficiente, tá? Porque a gente usa, por exemplo, vocês vão entender depois em instrumentos óticos, a gente usa esse tipo de prisma aqui, o primeiro caso aqui, em lunetas, tá? Só que causa uma certa aberração.
O melhor seria usar espelho, tá? Mas é muito mais barato você usar um prisma, por exemplo, de plástico, né? Ou de acrílico. Fica mais barato do que um espelho. Voltando aqui, os prismas de reflexão total são aqueles nos quais ocorre o fenômeno de reflexão total em uma ou mais faces. O tipo mais comum é aquele feito de vidro, cuja seção principal é um triângulo retângulo isósceles imerso no ar. Lembrando-se que o raio no interior do prisma está no meio mais refringente e que o ângulo limite para o par de meios ar-vidro é aproximadamente, olha, eu estou dando um exemplo aqui de ar e vidro, tá? Supondo que esse prisma aqui seja de vidro. Para que isso ocorra, nós teríamos que ter reflexão total. E para que isso ocorra, então, olha, seno do ângulo limite vai ser o N do ar, que é o meio menos refringente, para o N do vidro, que é o mais refringente. E isso aí vai dar aproximadamente 0,666. Olha, eu estou usando vidro para o ar, tá? Porque poderia ser aí do vidro para a água, aí seria aqui uma razão diferente aqui, né? Seria N da água para o N do vidro, né? Daria um outro valor. Então, como eu estou colocando aí do vidro para o ar, eu tenho então que essa razão aqui vai ter que ser 0,666. Se você consultar a tabelinha aí de seno e cosseno, você vai ver que o L é aproximadamente 42 graus. 42 graus seria um ângulo limite. Como eu estou incidindo aqui, olha, esse ângulo de incidência aqui na segunda face é 45 graus, é maior que o ângulo limite. Então vai haver reflexão total. Verifica-se que com ângulos de incidência maiores que 42 graus, ocorre a reflexão total, pois satisfaz a condição do ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Nas figuras anteriores, tem-se que o I é igual a 45 graus, maior que 42 graus, no interior dos prismas, o que ocasiona, então, a reflexão total em uma ou duas faces, dependendo da face por onde penetra, né? Dependendo da posição que você coloca e como você faz essa luz incidir, perpendicularmente à luz. Então, por exemplo, nas lunetas astronômicas, isso aqui é usado. Tá? Porque a luneta, como ela, olha a figura aí na foto, né? Como ela é um tubo, para você ver a luz que chega aí na última lente, você teria que ficar agachado, muito agachado. E você usando esse prisma, a luz que vem da objetiva, na direção que ela vem, ela fazendo um ângulo de 90 graus, ele irá refletir para o seu olho, e aí você enxerga numa posição mais cômoda. Nós veremos isso lá em instrumentos ópticos, tá? Em lunetas. Vamos agora a algumas curiosidades. Tá? Você está vendo aí na tela um prisma que está recebendo uma luz branca policromática. Podemos esquecer que normalmente quando acontece uma refração, acontece também a reflexão. Então você está vendo aqui a experiência completa. Está vendo aqui a reflexão da luz, parte da luz é refletida, parte da luz é refratada. Na segunda refração ocorre a dispersão da luz, está vendo? Aliás, a dispersão da luz está acontecendo aqui na primeira também, só que na primeira foi aquilo que eu comentei. Praticamente a gente não percebe. Vai perceber mais após a segunda refração. Tá? Então tem os nomes, ó, luz branca policromática, raio incidente. O raio refletido, aqui está tendo a primeira refração e aqui a segunda refração. Então a dispersão da luz em várias cores. É mais ou menos assim que funciona o arco-íris, né? Quer dizer, o conhecimento do arco-íris. De onde que vem o arco-íris, esse colorido? É exatamente devido a gotículas de água em suspensão no ar. Você sabe que o ar é úmido, né? Contém água no ar. E quando o ar está muito úmido, normalmente quando está armando um temporal, tá armando chuva, ou então próximo de uma cachoeira, você tem muitas gotículas de água em suspensão. Tá? Então o que vai acontecer? A luz do sol que penetra nessa olha, eu representei aqui uma gotícula d'água. Tá? A luz do sol policromática que penetra numa gotícula de água vai sofrer uma refração. Ok? Então as cores já começam a separar. Né? Aquilo que eu falei que na primeira refração a gente não percebe. Da gotícula de água para o ar, como o ar tem um índice de refração menor,
o ângulo de incidência aqui vai ser maior que o ângulo limite. Então a luz ela irá refletir no fundo da gotícula e sairá, né, por esse lado aqui, numa segunda refração. Na segunda refração, as cores então começam a se separar bem mais, né? Vai ocorrer então uma dispersão grande de luz aqui. Mas para que isso aconteça, né, porque você vai falar assim, por que não tem arco-íris em todos os pontos, né? Apesar de que aqui tem até um arco-íris duplo, que se observar está formando um outro aqui em cima. Mas esse arco-íris forte aqui, acontece o seguinte, isso ocorre exatamente ali, próximo do ângulo limite. Você tem um ângulo limite ali entre a água e o ar de 42 graus. Então exatamente próximo desse ângulo, não acima desse ângulo de 42 graus, é que você vai ter esse efeito do arco-íris. Por isso que dá esse efeito assim circular, né? Você vai estar aí no vértice de um cone. Vai dar 42 graus aí para todos os lados aqui. Então dá esse efeito aí de círculo, né? O arco-íris ele tem um formato circular. Então olha só nesse esqueminha aqui, olha. O Sol tem que estar atrás do observador, tá vendo? O Sol tem que estar atrás de você. Porque a luz solar que vem incide nas gotículas, que estão mais ou menos a 42 graus de você, essas gotículas é que vão devolver a luz colorida para os seus olhos aqui, ó. Então aqui você vê no esquema aqui, ó, 42 graus aqui com essa reta que vai passar no vértice aqui. Seria a abertura aí desse cone, tá? Esse cone tem uma abertura de 42 graus aí. Olha só essa filmagem que eu comentei, né, perto de uma cachoeira, porque às vezes o arco-íris não é dado lá, né, não é formado lá no céu. Às vezes você vê ele em outras posições mais baixas, né? Mas você observa que aqui tem uma cachoeira, existem muitas gotículas de água aqui, né? Você observa que a água aqui está sendo pulverizada e você estará aí no cone, né? no vértice do cone, né? Que está surgindo esse arco-íris aqui, ó, bem mais baixo, né? Bom, uma outra curiosidade é sobre o olho de gato, né? São essas luzinhas, quando o farol do carro bate na estrada, eles colocam esse olho de gato aí para visualizar melhor a divisão da pista e o acostamento também. Em muitas estradas brasileiras, às vezes você não tem nem essa faixa de divisão, já apagou há muito tempo, então você perde um pouco a noção de onde que você está na estrada. Tá? Se vier um carro em sentido contrário, cada um tem que ter uma boa noção da posição. Então isso é muito usado, esse olho de gato, nas rodovias. Como é que funciona esse olho de gato? É um prisma de reflexão total. O carro vem aqui, ó, da esquerda para a direita, aqui, né? Ele joga o farol num prisma de reflexão total e essa luz irá retornar na mesma direção, porém em sentido contrário. Ou seja, vai retornar para a direção que o carro está vindo. Então você vê o carro aqui, né, ele está com o farol aceso aqui, por isso que ele está iluminando. Isso tudo aqui, a luz está retornando. Então nesse outro esqueminha aqui, tá, eu representei exagerando um olho de gato, né, que tem aí nas estradas. Normalmente é um dispositivo feito de plástico. Tá? É lógico que ele é protegido com uma carcaça de ferro, né, para que não quebre à toa. Então ele é protegido, mas é uma peça de plástico que a luz do farol, ao penetrar nessa peça de plástico, aqui é plástico, com índice de refração maior do que o ar. Logo após o plástico aqui, tem uma camada de ar. Então o que acontece? Como do plástico o meio mais refringente para o ar menos refringente, pode ocorrer a reflexão total. E é exatamente, eles fazem esse corte assim, para que ocorra a reflexão total aqui. Todo o raio de luz que incide nesse plástico irá ser refletido para essa outra beirada aqui, tá vendo? E retornará. Então você tem 45 graus de incidência, 45 graus de reflexão, que equivale a 45 graus de incidência aqui nesse outro ponto e mais 45 graus de reflexão para cá, fechando 180 graus no total aí. Então a luz do carro penetra no plástico e retorna na mesma direção. E olha que aqui o carro está com a luz frontal, né? Se o carro estiver mais na beirada aqui, aí a luz vai entrar mais inclinada ainda. Então é certo que essa reflexão total sempre ocorrerá. Tá? E o colorido aqui, eles colocam um plástico colorido, né, laranjado ou vermelho, e aqui um plástico branco.
Então reflete a luz branca. Então é o esqueminha, né? Aqui tem um protetor, o plástico vem à frente aqui, olha. E eles estão nessa tecnologia desse material já está muito desenvolvida. Então hoje você consegue esses materiais com um plástico bem diferente, um material bem mais leve, bem mais fino, tá? Normalmente é usado aí por garis, por guardas de trânsito, motoqueiros, né? Motoboys, para que eles fiquem bem visíveis, né? Normalmente são profissões de risco, onde você fica aí no meio dos carros, no trânsito, para que você fique bem visível para os motoristas, né? Note aqui nesse esquema que eu coloquei aqui, ó, a luz já está entrando mais inclinada, tá vendo? Mas é garantido que ocorra a reflexão total aqui. Isso pode ser usado também para sensores de alarme, né? Você tem aqui, emite um laser, o refletor aqui devolve o laser para o sensor do alarme aqui. Se passar alguma pessoa aqui na frente, interrompe o laser. E aí então o alarme dispara. Vamos fazer um exercício então. Na figura ao lado, ABC é a seção principal de um prisma imerso na água, cujo índice de refração é 4/3. Vamos pegar aí, na solução. O índice de refração do prisma é 4/3. Você tem que a luz está incidindo no prisma perpendicular a esse lado AB aqui. Determine qual deve ser o índice de refração do material do prisma para que ocorra reflexão total do raio 2 na face BC. Tá? Então, olha, tem que haver uma reflexão total aqui na face BC. Como isso aqui está incidindo aqui, ó, perpendicular a esse lado, e esse segundo lado aqui tem um ângulo de 45 graus aqui, então nós teremos aqui a normal fazendo 45 graus. Tá? Então, representando aqui, ó, normal, 45 graus com um raio incidente. Então, ele irá refletir 45 graus para baixo. Agora, para que isso ocorra, esse ângulo de 45 graus aí tem que ser um ângulo maior do que o limite. Então, o ângulo limite tem que ser menor que 45 graus. Acima de 45 graus, isso irá ocorrer. Qual que é a fórmula do seno do ângulo limite? No caso, aí nós estamos trabalhando aí com a água e o prisma, o material do prisma. O índice de refração da água é menor do que o material do prisma, porque senão isso aqui não aconteceria. Tá? Então, seno do ângulo limite é isso aí. Tá? Vamos substituir para o ângulo limite sendo 45 graus, eu vou ter aí então o seguinte: seno de 45 será igual ao N da água dividido por um N do meio. Eu estou querendo descobrir quanto que tem que valer esse N aqui, no mínimo, né? Quanto que tem que valer esse N daqui. Então, seno de 45 vai ser igual a N da água 4/3 dividido por N, que é o índice de refração do meio. Bom, eu posso multiplicar isso aqui invertido, né? Aqui é N sobre 1, multiplica invertido. Seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vai ser igual a 4 sobre 3N. Né? Eu peguei aqui como se fosse N sobre 1, multiplica invertido, vai ficar 3N no denominador. Eu quero chegar no valor de N. Olha bem, eu vou passar o 3N para cá multiplicando, o 2 para cá multiplicando, e depois o 3 vem dividir. Quer dizer, vamos manter o 3 aqui, né? O N vem para cá, o 2 passa multiplicando o 4, e o raiz de 2 vem para cá dividindo. Então eu vou ter N é igual a 2 vezes 4, 8, que divide 3 raiz de 2. Tá? Passei o raiz de 2 para cá e o N foi para lá multiplicando. 3 raiz de 2. Bom, é feio deixar a resposta assim, né? Vamos racionalizar isso. Racionalizando, você multiplica por raiz de 2 sobre 2. Aqui você vai ter raiz de 4, que vai dar 2, né? 3 vezes 2 vai dar 6. 8 raiz de 2 sobre 6. Dá para simplificar, né? Por 2 aí, tá? Você vai ter 4/3 raiz de 2. Por que o sinal maior aqui? Porque se for esse valor 4 raiz de 2 sobre 3, esse é o valor que vai te dar o ângulo limite aqui. A luz estaria saindo rasante aqui no prisma. Então o N tem que ser maior do que esse valor, que aí sim vai haver a reflexão total. Vamos para outro exercício. 4.
Na figura estão representados um prisma retangular cujos ângulos da base são iguais a 45 graus. Aqui fala cujos ângulos da base, né? 45 graus. Olha, isso aqui é como se fosse a base do prisma. 45 graus aqui, 45 graus aqui. Cujos ângulos da base são iguais a 45 graus. Um objeto AB e o olho de um observador. Então eu represento aqui também, olha, um objeto AB e o olho do observador aqui na frente do prisma. Devido ao fenômeno de reflexão total, os raios de luz provenientes do objeto são refletidos na base do prisma, que funciona como um espelho plano. Assinale a alternativa que melhor representa a imagem A', B' vista pelo observador. Tá vendo? Olha, o raio de luz vai ser refletido aqui, ó, nessa base aqui. Então essa base vai funcionar como se fosse um espelho. Então você vai ter, olha, vamos pegar ali do ponto A, tá? Todo o raio que sai do ponto A ali vai refletir no espelho vindo para o olho do observador. Você vai ter 45 graus aqui, 45 graus aqui. Então o observador vai receber esse raio vindo nessa direção. Como ele enxerga em linha reta, ele vai ter a sensação de que esse raio está vindo dessa direção aqui, né? Aí você tem aqui, olha, a distância do ponto A até o espelho vai ser a mesma distância que você vai ter aqui para trás. Então você vai prolongar aqui para trás essa mesma distância aqui. Aí você vai ter aqui nesse ponto um ponto A', que vai ser a imagem do A. A mesma coisa você vai fazer para o B. A distância de B até esse ponto, tá vendo? Porque a luz vem de B e reflete, vai para o olho do observador. A distância de B até aqui vai ser a mesma distância aqui para trás do espelho, você prolonga, tá? E aí então você vai ter a imagem A', B' de cabeça para baixo, tá? Então aqui está formada a imagem A', B', resposta correta, letra D de dado. Então essa aula termina por aqui, fica aí uma lista de exercício anexa com vários exercícios. Tente desenvolver. Próxima aula eu vou começar lentes.